trazido, preparado no coração da amada igreja do Senhor. Foi dito aqui nessa noite, o Senhor ele tem muitas confirmações, né, irmãos? Mas então eu estava ali orando ao Senhor, quando eu vi aqui as palavras das irmãs, dos homens de Deus, das mulheres de Deus aqui dizendo, falando aquilo que o Senhor tem mandado. Então o Senhor me levou em outra palavra, irmão. Nós sabemos que é um culto de família, mas tudo que nós, aleluia, buscamos do Pai, eu creio que o Senhor ele tem palavra de cura, salvação, libertação e mudança de história. Porque o nosso Senhor, eu tenho um ditado a dizer que 4 coisas andarão junto: cura, milagre, libertação, salvação e também a libertação. Irmãos, eu sou muito grato. Eu quero orar com os irmãos, só um minutinho de oração, irmãos, porque o Senhor tem me incomodado para fazer isso aqui, pastor Gilson. Antes daqui de eu vou direcionar a palavra para os irmãos, que os irmãos que se encontram no livro do Dr. Lucas, capítulo de número 13. O versículo nós vamos estar lendo do versículo 13 e adiante, irmãos. Isso é o que Deus tem mandado. O Senhor tinha me levado, irmão, no livro de Juízes, capítulo 6, aonde a irmã tem lido aqui nessa noite. O Senhor tinha me dado essa palavra, mas tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Aleluia, meu Deus. Eu vou ler a leitura, irmãos, e depois eu oro ao Senhor. Aleluia. Para deixar os irmãos um tempo em pé. A minha esposa, ela está de olho em mim lá no fundo, ela sempre bate nessa tecla comigo, sabe, irmão? Sempre está puxando a orelha do varão lá. Você tem que deixar os irmãos em pé, não. Irmão, aí é bênção de Deus. Muito grato ao ministério, ao pastor Gilson. Se a gente puder, a gente vai estar vindo cultuar com o irmão aí, sem compromisso de palavra, só para vir ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Todos encontraram, irmão? Então eu vou ler a palavra e nós vamos fazer um minutinho de oração para nós podermos entrar na aplicação do texto nesta noite. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. E em seguida lhe impôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Aleluia. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, vinde, portanto, nesse dia para seres curado, e não no sábado. Então o Senhor, ele exclama: hipócrita, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Havendo Jesus pronunciado estas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam, e de um outro lado o povo muito se alegrava, e diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estamos diante, meu Deus, da tua palavra, Senhor da glória. Quero eu, neste momento, como ministro da tua palavra, eu quero apresentar a tua casa, a tua igreja, e apresentar, meu Deus, cada um dos teus filhos que adentrou aqui nesta noite, para poder aqui ouvir a tua palavra. Meu Deus, palavra já foi dita, meu Deus, louvores maravilhosos tem falado com a tua igreja. Nós já estamos aqui, meu Deus, transbordando da tua presença, mas nós sabemos, ó Deus, que aqui o melhor ainda está por vir sobre as nossas vidas. Senhor, o Senhor tem mudado a palavra. Eu não sei porque o Senhor tem nos trazido
desta mensagem, mas então o Senhor conhece aqui o coração dos teus filhos e das tuas filhas. Meu Deus, fala conosco, até mesmo aqui no Senhor da glória, que talvez não estamos aqui preparados para ouvir, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor vai falar, é porque nós precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, usa aqui o teu servo como o Senhor acha que tem que ser usado nesta noite, e que a igreja possa se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto talvez muito conhecido, meus irmãos, por todos e por todas. Uma palavra, talvez que nós olhamos para essa palavra e nós possamos entender algo. Eu pude entender e perceber, irmãos, muitas mensagens, muitas palavras, muitos louvores, e algumas coisas que aqui foi dito nessa noite, acaba que ela entra nesse texto para nos confirmar algo que aqui o Senhor quer falar com a sua amada igreja nessa noite. Então, meus amados, aqui nós estamos diante de uma história que vai falar que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele saía naquela época para fazer as boas obras. Naquela época ele pregava em várias sinagogas naquele tempo. Então, meus queridos amados, nós entendemos que Jesus, aonde Jesus ele estava, aonde Jesus passava, então ali teria que acontecer algo, teria que ter milagre, teria que ter mudança. Eu já pude aqui hoje contemplar pessoas aqui nesta noite clamando: Senhor, nos ajuda, porque nós estamos te adorando. Eu tenho já uma notícia para você aqui nesta noite: o Senhor já viu o teu sofrimento, o Senhor já viu o teu clamor. Não se preocupa, porque a Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes capítulo 3 que tudo há um tempo e há um propósito debaixo dos céus. E o Senhor que nós servimos, o mesmo Deus que avistou essa senhora lá no seu cantinho adorando, ele já viu a sua dor, ele já viu o seu problema, e hoje ele mandou eu aqui nessa noite como profeta dele, como ministro da palavra, para dizer para você: fique tranquilo, filha, fique tranquilo, filho, porque esta casa está pequena. O que eu vou fazer neste lugar, este lote vai descer. Eu profetizo hoje que este lugar irá ficar cheio da glória de Deus. Deus. Irmãos, e aqui nós estamos, aleluia, nós vemos que o Jesus que nós servimos, ele chega, irmãos, então adentra naquela sinagoga, ali ele começa então a ensinar aquele povo daquela época. Meus queridos amados, e pasme você, igreja do Senhor, que quando Jesus ele começa a ensinar aquele povo, irmãos, muitas pessoas ali receberiam milagre, porque quem estava pregando não era um diácono, não era o pastor Gilson, não era o diácono que eu não me recordo, irmão, mas Jesus que estava naquele lugar. Jesus, aleluia, aquela mulher, ela viveu, aleluia, talvez caluniada pelos próprios irmãos daquela igreja, daquela congregação, porque aquela mulher, ela teria um defeito que não era por sua causa. Talvez naquela época, igreja do Senhor, muitas pessoas o julgavam, pastor Gilson, pela forma dela caminhar, porque ela chegava à igreja, aleluia, ela chegava ali naquele local encurvada, aleluia, mas nunca deixou de adorar o grandão da Galileia. Ela ainda encurvada, talvez teria ali uma dificuldade para se vestir, teria uma dificuldade para poder se arrumar, mas ainda assim ela nunca deixou de adorar. Olha o quanto de cadeira vazia que eles poderiam aqui estar cheia. Aquela mulher, ela teria motivo suficiente para não estar na casa do Senhor, e o Senhor não julgaria, porque ela tinha, aleluia, a Bíblia diz que ela teria um espírito, aleluia, de enfermidade sobre a tua vida. Não era 18 dias, não era 18 horas, era 18 anos, aleluia. Aquela mulher, ela passava
passava por aquela aflição, só aquela dor sobre a tua vida, aleluia. Aleluia, Oh, meu Deus. Espírito Santo, aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, e Jesus ele está ensinando na sinagoga. Naquela época, meus queridos amados, as mulheres elas não eram valorizadas. As mulheres foi ter um valor não após a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas naquela época os estudiosos vão nos dizer, meus queridos amados, que uma sinagoga, pastor Gilson, ela só poderia ser aberta, uma congregação de uma sinagoga, se tivesse no mínimo 100 mulheres e 10 homens poderia abrir uma sinagoga, mas se tivesse 100 mulheres e 9 homens não abriria uma sinagoga. Só para você ver, meus queridos amados, aquela mulher, ela já não tinha valor na boca dos próprios sacerdotes da época. Aí as pessoas perguntam, mas essa mulher viveu 18 anos, aleluia, todos os dias estava no culto e ela nunca recebeu o seu milagre. Irmão, a Bíblia disse que tudo tem um tempo debaixo do céu, e aquela mulher, talvez nesse dia de sábado, porque nós vemos aqui no versículo 14, que aqueles fariseus, ele disse assim, eles valorizavam mais o jumento, eles valorizavam mais o animal do que a mulher. Então quando ela saía da tua casa, que ela chegava sobre aquela sinagoga, ela ia para o seu cantinho lá no canto, sem mostrar para ninguém, irmão. Sabe por que ela é diferente de várias pessoas? Lembra do cego de Jericó? O cego de Jericó, ele clama para que Jesus para e derrama um milagre sobre ele. Ele chama a atenção de Jesus, mas esta mulher não. Esta mulher não chama a atenção do grandão, é o grandão que chama a atenção da mulher, porque ela chega, meus queridos, e vai adorar de joelho. Mas Jesus está ensinando, e tem pessoas recebendo milagre, tem pessoas sendo curadas, tem pessoas ali naquela hora, um recebia de cá, outro de lá, mas aquela mulher quietinha em adoração, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do grandão da Galileia. Mas então Jesus para. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus aqui. Aleluia, meu Deus. Eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia aí. Aleluia. Ah, Deus. E Jesus para em meio culto, irmãos, para que vocês entendam. Naquela época, hoje o pregador, o ministrante, o palestrante, ele está ministrando a palavra, e a igreja ela tem um formato de quadrado. Naquela época, a igreja do Senhor, a sinagoga, ela tinha um formato arredondado, aonde o pregador, o palestrante, o ministrante, ele sempre teria que estar no meio, no centro. Sabe por quê? Porque Jesus, ele precisa estar sempre no centro da sua história. Ele precisa sempre estar no centro da sua vida. Ele é Deus. Ele precisa estar no centro da sua vida todo o tempo, meus irmãos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Aleluia. glória. Então Jesus para, irmãos. Jesus parando ali a pregação, ele fita. A Bíblia vai dizer que ele fita os olhos sobre ela. Agora eu te pergunto, aquela mulher não tinha nem a condição, diácono, meu irmão, de então olhar para ver quem era Jesus. Não, ela não teria, porque a Bíblia diz que ela olhava para o chão, pastor Gilson. Quantas pessoas hoje estão na casa do Pai e tem, aleluia, tem a autoridade de olhar para frente, que é o alvo, mas está olhando para a direita, está olhando para a esquerda. Nós somos chamados para olhar para frente, para olhar para o alvo, porque quando eu e você olhamos para trás, nós ficamos como a esposa de Ló, nós viramos estalta e paralisamos o nosso ministério. Mas nesta noite aqui, Jesus me trouxe para te dizer, não olha para trás, porque quem te direcionou foi eu, o Jesus de Nazaré. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Meu Jesus amado. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E Jesus, então, ele para, meu irmão. Ele fita os olhos diretamente naquela mulher. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Deus é fiel, irmão. Deus, ele é maravilhoso.
E Deus parando, irmãos, ele olha e disse àquela mulher, apenas uma palavra: mulher, vem. Mulher, vem. Oh glória, oh glória. Jesus está dizendo aqui hoje, talvez muitas pessoas talvez não estão aqui neste lugar. Irmão, nós precisamos entender, porque quando Jesus ele direciona a palavra àquela dona, àquela senhora, ele dizendo, vem, aleluia, ela sai do seu cantinho, oh glória, ela sai encurvada e vem olhando para o chão. E eu creio, pastor Gilson, que ali naquele momento pessoas estavam do lado da direita e da esquerda, começou a criticar, começou a olhar, começou a falar. Se você for analisar a história hoje, irmão, se você chegar hoje no ministério, numa igreja, aonde você estiver, se você chegar mal vestido, pessoas vão te reparar. Se você chegar bem vestido, pessoas também vão te reparar. Mas Jesus é diferente, irmão. Jesus, aleluia, talvez aquele que te olha com o olho errado, com o olho maligno, o nosso Jesus não vai te olhar dessa forma. Jesus vai dizer para você, vem. Vem da forma que estás, vem quebrado, mas vem, vem torto, mas vem, vem afastado, mas vem, aleluia. Jesus está te chamando nesta noite, você tem que vir até mim, porque é eu que te pego e te endireito com as minhas mãos. Aleluia. Oh glória, eu estou vendo e posso sentir a glória. Eu não sei o que o Senhor está querendo fazer aqui hoje, mas o Senhor está dizendo assim, abre a tua boca porque tem mais para você. Eu tenho mais para você aqui nesta noite. O Senhor nesta noite ele disse, e se você vier em mim até mim, vem da forma que estás, porque a Bíblia diz assim, meu irmão, Jesus, ele nunca vai te chamar, Jesus nunca vai te endireitar lá fora, para depois te chamar para dentro da igreja. Aprenda, Jesus vai sempre te chamar, aleluia. Você precisa vir, ele te chamou, vem, você vem encurvado, porque quem te endireita é ele, quem te conserta é ele, quem te coloca de pé é ele que não te julga, é ele que te levanta quando você está fraco, é ele que te dá força, é ele que está na sua casa, é ele que cuida da sua família, é ele. Aleluia. Canta. Aleluia. Entenda, igreja, muitas pessoas, pastor Gilson hoje está vivendo um tempo assim. Quantas vezes eu presenciei, eu acho que o senhor tem presenciado, o profeta prega a palavra de Deus, e quando o profeta faz o apelo, muitas pessoas ali vão, você traz a pessoa fala para você, não, hoje eu não vou, estar na hora de eu aceitar Jesus, não está na hora de eu voltar para a presença de Deus. Irmãos, ou a palavra foi pregada errada, ou o pregador, dá vontade do pregador começar a história de novo e pregar de novo para ver se o povo entende. Entenda, Jesus chamou ela quebrada, chamou ela toda torta. Agora eu te pergunto, igreja, Jesus não poderia ter curado ela daqui lá? Por que Jesus não disse seja curada, seja sarada? Não, Jesus disse a ela, vem. Sabe por quê, irmão? Porque o que estava naquela mulher, aquela mulher, ela estava doente no seu físico, ela tinha uma enfermidade no físico, mas ela tinha um espírito maligno que fazia ela ser encurvada. Jesus primeiro, aleluia, ele disse, seja curada do seu mal. Então entenda, na hora que ele disse, seja curada do seu mal, irmão, ela vem encurvada, porque o que fazia ela encurvar era um espírito maligno. E eu quero dizer para você, muitas das vezes não vai adiantar sua palavra, você precisa ter o toque do Espírito, você precisa ter o toque nas mãos do grandão da Galileia, porque quando aquela mulher, pastor Gilson, ela se direciona, ela se posiciona diante do Senhor Jesus Cristo, aleluia, ela chega diante dele e ela fica paralisada. Eu quero aqui mostrar para a igreja apenas uma demonstração. Eu posso fazer, um pastor, como uma demonstração? Por favor, pastor, se levanta. Aquela mulher chega, meus queridos amados, e ela chega encurvada diante do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então Jesus chega próximo dela, olha para mim e entenda, irmão,
Se o pastor disse está aí encurvado aqui, irmão, como que eu posso levantar? A Bíblia diz que o Jesus que nós serve, ele impôs as mãos sobre ela, para que ela pudesse então se consertar. Mas eu olhando para mim que sou carne, pastor Gilson, eu consigo levantar o pastor Gilson, eu impondo as minhas mãos sobre ele? Não, eu não consigo, porque eu sou ser humano. Eu na lógica real, para que eu possa levantar ele, irmão, eu tenho que impor as minhas mãos de baixo para cima, para que ele possa então consertar. Muito obrigado, pastor. Então, igreja, nós precisamos entender, porque sabe por que Deus é diferente? Deus, ele impõe as mãos por cima, e toda hora que Deus impõe as mãos, irmão, qualquer algo, espírito maligno, ele tem que, aleluia, partir e retirada, porque aquela mulher, ela se conserta. Sabe por que a mão do homem é diferente da mão de Deus? Porque o homem, ele só sabe pôr a mão para oprimir, ele põe a mão para deixar a pessoa cabisbaixo, mais triste, entristecer o seu coração, falar que você não canta, falar que você não prega, que o seu ministério está morto, julgar você porque te viu em tal lugar. Irmão, o homem é mas o Deus que tu serve, ele põe as mãos sobre vós e diz: conserta. E aquela mulher, ela se endireita, e a Bíblia diz que ela glorifica o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. aleluia. Oh, Deus fiel. Deus é maravilhoso, igreja do Senhor. Eu não sei o que está acontecendo, irmão, mas o Senhor tem algo aqui muito forte para ele fazer aqui nesta noite. Aleluia. Eu não sei qual é a parte da sua vida, qual é a parte do seu ministério que possa estar encurvado, mas hoje o mesmo Jesus, o mesmo Jesus que adentrou naquela sinagoga, hoje ele está impondo as mãos sobre você. E se você crê que está sentindo o toque dele, levanta as tuas mãos para o céu, porque agora Jesus está derramando glória dele agora sobre você agora. Se você crê, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca e glorifica, glorifica. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Aleluia. Deus está entrando na peleja, irmãos. Aleluia. Por quanto julgamento você que adentrou aqui hoje pode ter passado, por quanta calúnia você que está aqui hoje pode ter enfrentado, mas o Senhor que nós servemos, ele disse: eu te chamei da forma que tu és, eu nunca vou te julgar. Eu te chamei foi enferma, eu te chamei foi doente, eu te chamei torta, eu te chamei humilhada, porque hoje chegou a hora de eu mudar a sua história. Aleluia, Jesus. Parado cantará, parado couve cantará na serva. Ah, Deus fiel. Deus é maravilhoso, irmão. E o diabo, ele não presta. O diabo, ele está furioso, irmão. Conosco que servimos o Senhor. Não importa, irmão, nós precisamos entender que nós temos um Deus que zela por nós. Agora você entenda algo. O diabo, ele demorou 18 anos aprisionando aquela senhora. O diabo, ele tem a estratégia própria para poder nos aprisionar. O diabo, ele não faz nada no momento de rápido, irmão. Ele tem as estratégias. Ele faz um pouquinho aqui hoje, faz um pouquinho ali amanhã. Ele demorou 18 anos, aquela mulher sendo escravizada. Agora entenda você, irmão Hélio, mas aquela mulher estava dentro da sinagoga todos os dias, sim, irmão. Mas os homens de Deus que tinha naquela época eram os fariseus, os mesmos fariseus que valorizou mais o jumento, mais o animal do que a mulher. Aquela mulher já não era tão valorizada. E os profetas da época diziam que, aleluia, eles diziam que a mulher não poderia ser curada no sábado. Então Jesus chegou, que é aquele que quebra todo obstáculo na sua vida, todo demônio, toda palavra balançada. O nosso Jesus chegou e disse: hipócrita, ela também é filha de Abraão, porque eu não posso curar minha filha. Ah, Deus. Aleluia. Aleluia. E aprenda, irmão. O diabo, ele demorou 18 anos
E o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele chega na sua história, com apenas 18 segundos, Jesus mudou a história daquela mulher. Aleluia, meu Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Esse é o Jesus que tu serve. Esse é o Jesus que tu serve. Você não pode duvidar do nosso Senhor. E o Senhor tem uma palavra para você, minha amiga, minha irmã. O Senhor Jesus Cristo, nesta noite, Ele manda dizer para você: não se turbe o vosso coração. O Deus de Abraão, de Isaac e também de Jacó, ele entra na tua peleja, menina. Ele está entrando lá na tua casa, decanta lá, para provar que eu sou o Senhor. Você ainda hoje diz: Senhor, pede para que a palavra venha falar no meu coração. E o Senhor está confirmando algo que você tem pedido. Mas hoje Ele diz assim para você: eu entro na peleja por causa de você, diz o Senhor. Decanta lá, bacai. Deus é poderoso, irmão. E Ele está aqui. Pastor Gil, se prepara. O Senhor se prepara, porque Deus tem grandes coisas neste lugar. Pastor Gilson, eu não sou profeta dominado. Eu não sou um profeta, talvez aquele profeta que está lá falando: eu cobro 10 mil, 5 mil, 20 mil para ministrar a palavra. Eu sou aquele pastor, aquele pregador humilde que diz assim, ó: de graça dai, de graça recebei. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra. E o Senhor, nesta noite, Ele diz para tu assim: meu irmão, continua na caminhada, não para. Lembra da história dos 10 leprosos? A Bíblia diz que o Senhor diz a eles: vai e mostra ao sacerdote. E o Senhor está falando para o Senhor nesta noite: continue a sua caminhada, porque é na sua caminhada que a sua vitória vai chegar. Recebe a glória de Deus na sua vida, profeta. Deus tem um propósito muito grande aqui neste lugar. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Irmãos, Deus é poderoso. Glória a Deus. Às vezes, meus irmãos, a aflição vem, mas a Bíblia diz para mim e para você nessa noite, em Mateus 11, 28, diz assim, ó: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você só apenas precisa confiar. Confia, filha. Você tem clamado, você tem chorado na presença dele. Eu tenho no meu coração que Jesus, quando vê seu filho abatido, irmão, ele nesse momento, ele está com os anjos ao redor de você. Aquilo que você tem entregado nas mãos dele, tem falado talvez assim: cadê meu Deus que eu sirvo? Ele vai mostrar para você que Ele é Deus, porque Ele está usando este vaso quebrado, esse vaso de barro que você está presenciando, para dizer para você: hoje o Senhor entra na sua causa. Hoje eu entro para te mostrar, filha minha, que eu sou o Senhor na tua vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus é poderoso. Aleluia. Eu sou muito grato ao meu Deus. Eu posso aqui, irmãos, contemplar algo, olhando minha filha louvar e adorar o Senhor, irmão. Isso é um privilégio que nós temos que agradecer a Deus todo momento. Irmão, da onde o Senhor tem me tirado, irmão. O Senhor tem me tirado lá do lamaçal do pecado. Era uma pessoa que não tinha valor na sociedade, irmãos. Eu era um leproso, para dizer a história. Eu era uma pessoa desprezível por todos e por todas. Olha o que Deus tem feito na minha vida. Eu estou aqui dizendo para você hoje: se você abrir a tábua do seu coração, Jesus, Ele vai entrar no seu barco. Ele vai deitar e cochilar no seu lado. Porque Jesus é aquele, irmão, que mesmo descansando na polpa do barco, Ele está prestando atenção nos seus filhos. Jesus, Ele nunca vai te abandonar. Você possa até pensar, porque o inimigo, ele põe seta no meu coração e no seu, dizendo que eu e você já perdemos. Mas é mentira do diabo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E o seu Deus, Ele veio para que você tenha vida e vida com abundância. Quem quer que Jesus está aqui? Quem quer que Jesus está aqui? Aplaudam Jesus de Nazaré. Oh, glória.
Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Aleluia. Eu sou muito grato, meus irmãos, meu Deus. E aqui nós vemos, irmão, nessa história Jesus fazendo, irmão, grandes coisas. Porque, meu irmão, nós sabemos que hoje, muitas das vezes, irmão, ontem mesmo eu estava lá em casa, irmão, um irmãozinho que eu conheci no meu tempo, que eu vivia lá no Lamaçal, eu mais cedo, irmão, nós vivia naquela peleja, coisas erradas, irmão, aonde o diabo ali nos amassava, irmão, fazia o que queria com nós. Mas eu quero dizer para você, nós temos um dom, irmão. E ontem eu estou na minha casa às 6 horas da tarde, pastor Gilson, esse rapaz me liga, pastor, e começa a dizer, meu irmão, eu vi um vídeo seu, o Senhor te usando tremendamente, cara. O que está acontecendo? Eu falei, o que foi, meu irmão? Meu irmão, a minha esposa está vendo o diabo dentro de casa. Ela viu um homem com um chapéu preto, com uma capa preta no corpo, dentro da minha casa. Eu falei, é mesmo, meu irmão? E o que você está pensando em fazer? Eu estou querendo adorar o seu Jesus que você serve. Eu falei, então, meu irmão, se você quer, e nesse nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode mudar a sua história. Vai para o seu quarto agora e diz como a pastora, não sei quem leu, Mateus 6,6. Vai para o seu quarto, encosta seu joelho e chora na presença de Deus. Você quer ver uma coisa? Se o seu filho chorar aos seus pés, o que você vai fazer? Você vai pegar pelo colo e vai caranhar para que ele possa calar. E o grandão da Galileia não é diferente. Ele colhe as suas lágrimas com a palma na mão, porque ele é seu pai e ele tem ciúme de você. Aleluia! Canta lá, canta. Ah, Deus! E aquele jovem, irmão, fala comigo, irmãos. E ali eu orei com ele, ele disse que vai na igreja, irmão. Disse que estava sentindo vontade de tirar a vida de pessoas. Ele me falou tanta coisa que eu chegava a arrupiar, irmão. Mas eu repreendendo, falo, Senhor, vai na casa dele. Espírito Santo, vai na casa dele. Porque a Bíblia nos diz para mim e para você nessa noite, o seu Deus que você serve, Ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e também é o fim. Ele é aquele Deus que está com você aqui e já está lá cuidando do seu problema. Ele já está lá resolvendo aquela causa que você tem tanto afligido no seu coração. Mas não se preocupe, igreja do Senhor, porque o nosso Senhor, Ele tem acalmado o meu coração quando eu disse a Ele, vai, Senhor, na casa dele, porque o nosso Senhor não precisa, aleluia, deles mesmos dar. Se você leu a história de Jairo, Jairo creu, ainda que veio aquela senhora com uma enfermidade que estava no seu corpo há 12 anos, Jesus, aleluia, talvez Jairo, ele se nega e disse, ele me abandonou. Jesus nunca te abandona. Jesus, ele sabe o tempo certo que você suporta a dor. Jesus, ele sabe o tempo certo que você suporta a sua situação, a sua iniquidade, porque Ele é Deus e Ele é onisciente e onipresente. E nesta noite, igreja do Senhor, Jesus está com você. Jesus já te entregou nas tuas mãos. Receba a glória de Deus, receba a tua presença nesta noite. E hoje o Senhor te entregou a tua vitória. Aleluia, Jesus. Me cantará, Bacai. Aleluia. Irmão, as glórias de Deus é tão grande, irmão. Parece que quanto mais você começa a falar, o Espírito Santo começa mais a tomar. Eu posso presenciar uma nuvem do Espírito Santo aí nessa parte traseira dessa casa. Aleluia. E o Senhor com seus braços abertos, irmão. Aleluia, Jesus. Deus Pai O Senhor vai Todo-Poderoso. fazer algo aqui. Aleluia. E o Senhor vai me avisar e eu quero vir ouvir o testemunho. Se Deus não vai estar fazendo algo na vida de alguém aqui, porque eu não sei qual é a encurvação que você está fazendo, mas hoje o Senhor está mudando o cenário. O Senhor Jesus Cristo hoje ele está entrando com provisão para mudar a história. E assim diz o Senhor, somente crê. Não importa da forma que está doendo, está chorando, está ferida, está machucando, está doendo, está com medo do diagnóstico que o doutor vai te dar. Você está com medo, confia em mim, porque eu sou Deus que adentro até mesmo se for necessário nas profundezas do inferno, mas eu te arranco de lá, porque eu sou seu pai e eu tenho ciúme do meu filho. Assim diz o Senhor nesta noite. E eu já quero aqui, irmãos, agradecer então a minha rica oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor Jesus Cristo nesta noite.